Chega mais, nação! Agora é a hora da gente analisar a imprensa esportiva repercutindo a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo amassou o Internacional 2-0 e a imprensa repercutiu. A gente vai analisar aqui, ó, tem o presidente do Internacional dando uma indireta pro Flamengo. Tem aqui os comentaristas, ó, dos donos da bola, o Neto. Cara, o Neto finalmente se rendeu ao Flamengo. Vamos juntos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Mas antes, faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Megão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você está recebendo as informações do Flamengo. Deixe os créditos aqui ao canal dos donos da bola, ESPN, Sport TV, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Outro nível mesmo. Não, incapacidade nesse momento do Inter eu com acho que o Flamengo. Mesmo que não for o Bayern, que teve o êxito completo, mas, por exemplo, o Cruzeiro no Mineirão conseguiu fazer com que o Flamengo não fosse confortável. Aí eu chego ao nível do Inter no momento. O Inter tá sem nível no momento para competir com essa máquina. O próprio Atlético Mineiro na Arena MRV no segundo tempo conseguiu pôr o Flamengo em dificuldade. Sim. Então, assim, é um time que está preparado para isso. O Maracanã também, o Galo. Fez um gol roubando a bola no erro do Léo Pereira. Exato. Mas, assim, é isso que me chamou a atenção no Inter. A passividade do Inter jogando em casa 3 dias depois de ter visto como o Flamengo jogava com os mesmos jogadores. Eu acho que tem uma questão muito interessante que eu tenho pensado sobre ela desde ontem. Me preocupa muito quando se associa a superioridade do Flamengo só à questão financeira. Então é assim, eu tenho dinheiro, eu contrato os melhores e naturalmente eu vou jogar mais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que esse é um componente importante, mas muito mais importante, penso eu, é a ideia que o Flamengo, através do seu técnico, que é o Felipe Luiz, leva a campo. Você pode gastar muito dinheiro e pode não ter uma equipe que tenha a eficiência, a eficácia e o jeito de atuar do Flamengo. Quando o Eric traz que em 270 minutos de confronto, o Internacional não conseguiu sequer, por 10 minutos, ser ameaçador ao Flamengo, e não me venham com o segundo tempo do jogo de quarta-feira passada, porque no jogo de quarta-feira passada o Internacional não ameaçou o Flamengo. O Internacional apenas teve um pouco mais de bola nos pés, mas isso não levou a quem estava transmitindo o jogo a elevar o seu tom de voz quando o Rossi foi acionado, porque o Rossi não foi acionado. Então não vamos entrar por esse caminho. Isso me faz supor o seguinte: além da disponibilidade financeira de ir ao mercado e fazer um movimento que te permite, no meio do ano, trazer o Saul, o Jorginho, o Samuel Lino, o Flamengo tem ideias que os outros não conseguem ter. Quando o Eric diz, poxa, mas no domingo o Flamengo jogou com um time que entrou em campo na quarta-feira, porque o Internacional não está habituado a fazer isso. Não é apenas uma questão financeira, é uma questão de conceito. É conceitual de como é que eu vou jogar contra uma equipe que me marca o tempo inteiro, que me sufoca o tempo inteiro. Como é que eu saio disso? Não está apenas associado à qualidade, tem o hábito. Eu não estou acostumado a jogar com a exigência que esse adversário me pede. Isso aí é muito legal de você falar. No momento, né? Porque no primeiro turno, exatamente isso. Eles fizeram um jogaço no Maracanã, foi 1-1. É que assim, o Inter, neste momento, tá sem nível para encarar o futebol do Flamengo. Se a gente for equipar... O Inter foi eliminado pelo Fluminense, que é um time que a gente pode dizer, em termos de investimento, de qualidade do elenco, ele é pare com o Inter. Né? Se você Eu acho até abaixo. Não, como material humano, o Inter deveria fazer mais contra o Fluminense. E você Exato. Quando você cita, só para te passar a palavra, Coutinho, quando você cita o jogo de abertura do campeonato, naquele sábado, que foi 1-1, de lá para cá, as ideias do Felipe Luiz no Flamengo foram cada vez mais se sedimentando. Isso. De lá para cá, as ideias do Roger no Internacional não foram se sedimentando. O Flamengo fez uma fase de grupos ridícula. Por causa dessa fase de grupos, inclusive, ele passou em segundo e decidiu fora de casa. E só vai decidir fora de casa, né? Só que de lá para cá, o Flamengo subiu muito de nível até em relação ao que ele fez na fase de grupos. Ontem ele deu um baita... Oi, Libertadores, cheguei. Assim, um oi de assustar a concorrência, o que ele fez nesses 2 jogos, de tamanha facilidade. E o Inter tá ladeira abaixo. Mas então, é bom você pega o Flamengo subindo, o nível de excelência do Flamengo subindo, e o Inter na draga em que está, o Inter... Os últimos 5 jogos que ele fez em casa, ele não ganhou. Nenhum dos últimos 5 jogos. Contra adversários de diferentes níveis. Então isso não tem só a ver com o poder econômico. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Exatamente, mas é óbvio que o poder econômico tem muito a ver com a qualidade do elenco do Flamengo. Mas olha o Inter em casa nos últimos 5 jogos.
O Inter empatou com o Vasco e assim, levou um baile no primeiro tempo do Vasco, depois equilibrou o jogo. É o jogo da expulsão do Léo Jardim. Perdeu do Fluminense na Copa do Brasil, perdeu do São Paulo, foi amassado pelo Flamengo no domingo e foi liquidado pelo Flamengo ontem. Então, é um nível muito distante. São os últimos momento. 5 jogos E em não, casa. e não no vamos casa. tratar o Inter como um time pobrinho. Não, Claro que não. É Investimento claro pesado, que não. com 2 atacantes Claro de que não. Copa Borré e do Mundo, Valência, Borré e gente. Valência Copa no do Mundo. banco. 2 jogadores de E Copa se do Mundo. endividou pra isso. endividou Até hoje pra não pagou isso, o Flamengo a contratação do Thiago Eu acho que Maia. assim, essa história que o Paulo trouxe da grana, óbvio, o Flamengo hoje é um clube mais rico que o Internacional. mas não pode a condicionar capacidade de isso. investimento é maior. Isso é legal da gente traçar o seguinte Mas paralelo. o Inter é aí. um time que investe pesado também. Se a gente voltar no Brasileiro do ano passado, o jogo entre Flamengo e Inter do primeiro turno ele foi adiado. Então ele aconteceu no final do campeonato. Foi. A gente teve 2 Flamengo e Inter acontecendo no intervalo de 20, 30 dias, assim. E foram 2 grandes jogos. 1-1 e Era 3-2, 1-1 né? e 3-2, isso daí. E era um momento que o Inter estava bem. Subindo. Exatamente. Por que é importante a gente traçar esse O paralelo? Inter foi perder a invencibilidade no jogo pro No Flamengo Maracanã. no Maracanã, por Foi. 3-2. Perfeito. Chegou a flertar com a Pô, possibilidade gente, de brigar. o Mirassol enfrentou o Flamengo muito melhor do que o Inter. E sim. compara o nível de investimento dos dois. Então, a discussão, vou Claro. voltar aqui para lá para o Coutinho, é porque eu fico muito preocupado, porque eu acho que há um certo reducionismo em relação ao que faz o Flamengo, porque mas também o poder financeiro, não é o poder financeiro apenas. Paulo, Tem o poder financeiro, mas tem uma ideia ali. volta no ano passado. O Flamengo que jogava com o Tite, que é um grande treinador, mas que não conseguiu desenvolver o time do Flamengo. E já agora, tinha com esse tempo. poder financeiro todo. E você pega a partir do primeiro jogo do Felipe Luiz contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O time ganhou uma nova identidade, um novo jeito de jogar, e a partir de então se desenvolveu. Não quer dizer que nesse intervalo de quase um ano só tenha jogado bem. Não, isso é Zé citou normal. os jogos da Libertadores que de fato o Flamengo ficou abaixo. Aí a gente vai entender os porquês de cada momento, de cada semana, os jogadores que faltaram, os jogadores que não foram bem, as escolhas do Felipe que não funcionaram naquele cenário ali. Mas se a gente olhar para o macro, o trabalho de um ano é um grande trabalho. Ótimo. O Felipe faz com o time do Flamengo aquilo que vários treinadores tiveram de material humano ao longo desse tempo e não conseguiram fazer. Não conseguiram entregar essa hegemonia, essa supremacia contra Tanto os que o adversários. Flamengo caiu com o Tite pro Penharol. Sim. E Com o São caiu Paulo e com o São Paulo pro Olímpia. Todo Times de técnico. investimento muito inferiores Todo ao que o Inter técnico tem Disputou o hoje. Campeonato Brasileiro até o final. Todo Uma coisa que eu acho técnico que que precisa ser dirigiu o dita, Flamengo desde 2019, ele teve financeiramente Sim, claro. um capital à disposição muito maior do que o dos outros clubes pela situação que o Flamengo, graças à competência de quem o dirigiu lá de trás até hoje, conseguiu provocar. Agora, nem todo técnico conseguiu fazer com que esse Flamengo enfrentasse o Internacional durante 270 minutos. 270 minutos. E não foi ameaçado por 10 minutos em 270. Eu tenho dados sobre esses 3 jogos em sequência de Flamengo e Inter, né? O jogo da ida na Libertadores, 1-0, o Flamengo deu 10 finalizações, o Inter deu 5. E o Flamengo trocou 651 passes contra 331. O Rossi não fez nenhuma defesa difícil, né? Naquele 1-0. É que o segundo tempo o Flamengo caiu, o Inter Diz terminou mais o jogo. sobre a queda do Flamengo do que sobre a subida do Inter naquele segundo tempo. O Inter acabou terminando o jogo numa abafa e deu esperança de que poderia fazer algo no Beira-Rio, né? Nenhuma defesa do Rossi na partida. Nenhuma. Aí no jogo de domingo, o Campeonato Brasileiro, o Inter com time reserva, o Flamengo finalizou mais do que o Inter. E acho até enganoso mostrar que o Inter finalizou 14 vezes, porque na prática, cara, foi um baile, né? É tipo daquela estatística que não traduz o que foi o O jogo. jogo acabou em 11 E minutos. foram muitas Exato. finalizações concentradas no final do jogo, né? Por isso chega a esse dado. Isso. Pedro fez 2 gols em 11 minutos, acabou o jogo. E de novo o Flamengo trocando muito mais passes do que o Internacional. E ontem, de novo, uma vitória muito tranquila, com 14 finalizações do Flamengo, 8 do Inter, e eu acho que a diferença é maior do que essa, né? A estatística de finalizações nem sempre é boa para mostrar a diferença entre times no futebol, né? A gente viu 3 jogos em que o Flamengo ganhou como O quis único do Inter. senão, Chicote debaixo eu acho que do assim, braço o único do senão Vinícius. do Flamengo no jogo de ontem, que na minha opinião foi a partida mais consistente do Flamengo no ano, não foi a mais exuberante, acho que a mais exuberante foi contra o Chelsea. Mas a mais consistente, em que o adversário não te ameaçou hora teve nenhuma. controle o tempo inteiro. Teve controle o tempo inteiro. Para todo. mim foi ontem a mais consistente. Então o único senão é que o Flamengo poderia ter resolvido o jogo mais cedo.
ficou muito pendurado no 1-0, ainda que com o controle, porque se aquela bola do Borré entra, faltavam 10 minutos pro jogo. O jogo mudava, né? Vira um jogo muito aleatório, faltando 10, 12, 15 minutos. Uma possibilidade. Você abre uma possibilidade. Até o Rocher pra área ainda fazer gol de inflamar o cabeça. estádio, enfim. Então, acho que... E o Flamengo teve chances para fazer o 2-0 antes, assim, do que foi o gol do Pedro. Então, o único senão era, talvez, é que o jogo estava tão controlado, que talvez o Flamengo falou assim, daqui a pouco a gente vai fazer o segundo, daqui a pouco Ele a gente vai fazer o segundo. Ele vai ser uma consequência natural do nosso desempenho. E às vezes não é, né? Não, e o futebol prega essas surpresas. Agora, independentemente disso, os adversários, para mim, só reforçou a seguinte questão. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o favorito isolado, tá? E ele tem atrás dele o Palmeiras e o Cruzeiro. Mas o favorito isolado, pelo menos no meu modo de ver, para o Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Na Libertadores, o maior rival que ele vai ter, e aí é uma competição de perfil distinto, porque é eliminatória. Então, ela tem um roteiro diferente do roteiro que apresenta no Campeonato de Pontos Corridos. O maior rival que ele vai ter será o Palmeiras. A perna do Flamengo aqui é uma perna que, para ele ter um empecilho de chegar à final, pode acontecer? Claro que pode. Primeiro que não existe time imbatível. Nenhum time no mundo é imbatível. E segundo, que torneio eliminatório, 2 jogos, enfim. Agora, tudo leva a crer que o Flamengo chegará à final da Libertadores. E aí, do lado de cá, o Palmeiras está muito bem, o Botafogo hoje, nós vamos falar mais adiante. A gente pode ter um lado, um brasileiro ilhado por 3 argentinos, e do outro lado, um argentino ilhado por 3 brasileiros. Né? Agora, independentemente disso, para mim, André, a mensagem, e até em cima da observação que você fez agora há pouco, é o seguinte: é um desafio para as equipes saberem jogar contra o Flamengo. Você já sabe o seguinte: poxa, vai começar o jogo, eles vão vir abafando. Eles não vão dar espaço. E aí, como é que joga? Porque não dá para ficar simulando faltinha, não dá para ficar... Se livrando da bola. Se livrando da bola, porque você vai se livrar da bola, o Flamengo vai pegar a bola. Então, eu acho que o grande desafio que esse confronto contra o Internacional apresentou para as outras equipes é como jogar contra o Flamengo. Como fazer com que você consiga competir contra o Flamengo. O Mirassol, no segundo tempo do jogo, acho que Eric comentou esse jogo. Não. O Mirassol, no segundo tempo do jogo no Maracanã, competiu contra o Flamengo. O Mirassol é uma equipe muito bem armada, com as suas limitações financeiras, mas a questão não é só dinheiro, a questão é ideia. E eu acho que o grande desafio que o Flamengo estava lançando para os seus rivais é sobre ideias. Mas eu queria debater a questão do dinheiro, ia colocar mais para frente, mas já que o tema surgiu, eu vou mostrar esse trecho da entrevista do presidente colorado, o Alessandro Barcelos, trazendo à tona o desnível financeiro, e depois eu quero falar um pouco sobre isso. Dá uma olhada. A gente sempre pensa nos cenários antes do jogo, né? Porque faz parte da função do dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota. E algumas coisas elas ficariam de um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo. Porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós estamos sentindo tanto. Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, né, do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam, né? Um investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra um investimento de 27 milhões são 10 vezes mais. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento que é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento, porque isso não justifica um momento que a gente vem passando de dificuldades dentro de campo, não só nesses 2 jogos contra o Flamengo, ou se considerar o terceiro pelo Brasileiro. Mas o fato é que é um tema importante e relevante e que eu acho que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade, né? E as coisas estão ficando numa distância tanta que acaba, evidentemente, sendo um elemento importante nessa hora, na decisão dentro de campo e reflete na qualidade, inclusive, dos plantéis. O fato de o Flamengo ter investido 600 milhões nas últimas janelas, como disse o presidente, isso é exemplo a ser seguido, não combatido. Eu vou explicar. O dinheiro que o Flamengo arrecada, ele vem todo ele gerado pelo clube, ele não é um dinheiro estranho ao futebol. Né? Então, assim, tudo que o Flamengo arrecada hoje é por causa do gigantismo do clube e do mérito das gestões que de 2013 para cá vem atingindo esse potencial todo que estava adormecido antes de 2013. Então, assim, é mérito do Flamengo. Né? No mundo inteiro,
há diferenças entre clubes em qualquer país do mundo. Essas diferenças podem se dar porque você tem um parceiro que vai lá e injeta dinheiro da noite para o dia, que é o caso do Manchester City, e aí você tem que fazer um olhar de lupa em clubes como o City, o PSG, para que as regras dessas parcerias não firam o fair play financeiro, ou seja, que o dinheiro que eles investem seja um dinheiro do futebol, não seja um dinheiro estranho ao futebol, porque isso realmente causa distorção, e existem regras de fair play financeiro que devem ser seguidas nesse sentido. Ou do puro e simples gigantismo e competência dos clubes, que é o caso do Bayern, na Alemanha, que é o clube mais popular da Alemanha. Ele arrecada mais, ele tem mais torcida, ele ganha mais em premiação e é o gigante que é na Alemanha, e isso tem em qualquer país. É o caso do Flamengo aqui. Então, assim, o Flamengo, ele é o clube que hoje mais arrecada, porque ele conseguiu atingir esse potencial. Isso tem que ser seguido pelos outros e não combatido. O problema seria se o Flamengo gastasse ou dissesse que gasta 600 milhões, dando calote nos adversários, tirando o jogador de um clube sem pagar, atrasando salários, com dinheiro estranho ao futebol. Nada disso acontece no Flamengo. Então, os clubes deveriam seguir o exemplo rubro-negro e não combatê-lo. Mas e as cotas de televisão? As cotas de televisão são o seguinte: elas são um problema no Brasil, de fato, quando você pensa no equilíbrio das ligas, né? O que foi? Eu vou interromper porque a Conmebol acaba de eliminar os 2 clubes da competição de ontem. Olha, decisão da Conmebol tomada. Não, isso era esperado. Os 2 clubes estão eliminados. Vamos ver o pós agora. O mais importante é o pós. Pode colocar de manchete, os 2 clubes eliminados. Mas como primeira decisão é a decisão mais acertada que a Conmebol toma. A ver os próximos passos. Agora vem os desdobramentos. Perfeito, mas as pressões, mas acertadamente. Acertadamente é isso. Essa é a medida exemplar. Perfeito. Então, eu vou tentar retomar meu raciocínio, embora esse fato seja muito mais importante. Mas ele fala das cotas de televisão. Exato, cotas de televisão. Elas não são a maior parte da arrecadação do Flamengo hoje. Não são. E não são de clube nenhum no mundo, assim, grande. Não são. Mas nas cotas de televisão, que é a menor parte hoje das receitas do Flamengo, de fato há um desequilíbrio no futebol brasileiro. Porque aqui no Brasil, a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha chega a 10 vezes. É muito quando você compara com as ligas europeias. Na Inglaterra, por exemplo, é 1,6 a diferença. 1,6. Porque se entende, na Alemanha e na Espanha, 3 vezes aproximadamente. Se entende que é uma maneira de você trabalhar pelo melhor produto. Aí todo mundo ganha mais dinheiro, embora a divisão diminua a favor do Flamengo, do Corinthians. Então, o que está emperrando a Liga aqui no Brasil é que esses clubes que ganham muito, né, são muito populares, dão mais audiência, Corinthians e Flamengo, eles não topam diminuir a diferença. Ainda que seja demonstrado a eles que eles vão ganhar mais dinheiro. Mas ele fala, mas a diferença não me interessa que ela diminua. Então, de fato, as cotas de televisão no Brasil, elas têm que ser debatidas, as divisões. E realmente é isso que emperra hoje a criação de liga. Os clubes não enxergam isso como um fator que vai alavancar a nossa liga. Agora existem 2 ligas, né? Existem. E que negociaram esse novo contrato de televisão. Perfeito. Mas eu insisto, a cota de televisão, hoje, ela é a menor parte do que arrecada o Flamengo. Então, ainda que você chegue a essa cota que é na Inglaterra, que eu mencionei, que é 1,6, o Flamengo vai continuar ganhando muito mais do que os outros pelo seu gigantismo, desde que ele trabalhe bem. E cabe aos outros alcançar o Flamengo com gestão. E não falar, mas o Flamengo arrecada mais. Até porque, quando o Internacional ganhou as suas Libertadores, nesse século, o Flamengo que era o clube endividado. O Inter tinha poder de investimento maior, tinha times maiores. Muito bem observado. É isso, entendeu? O Inter teve, num período desse século XX, o século XXI começa com o Inter subindo. Isso. Não é? O Inter é campeão do gestão do Fernando mundo. Carvalho. O Inter é campeão do mundo, em cima do Barcelona. Sim. E o que aconteceu com o Internacional daquele título até os dias atuais? Aquela época... E olha como o Flamengo estava naquela época. Aquela época o Flamengo era aquele clube que volta e meia, o que tinha? Acabou o dinheiro. Vou te dar um exemplo tem bola e vou pra ilustrar treinar. isso que vocês dois disseram. Maestro Júnior era dirigente do Flamengo em 2004. Isso. Ele foi a Goiânia negociar o Fernandão. Fernandão, ídolo, que infelizmente nos deixou num acidente de helicóptero. Ele tinha uma proposta em mãos do Flamengo. Tinha praticamente dito sim, posso estar enganado. O Inter quis o Fernandão e, por ser um clube mais organizado, com mais grana à época, convenceu o Fernandão, em vez de vir para o Rio de Janeiro, ir para o Rio Grande do Sul e se tornar um dos maiores jogadores da história do Internacional. Então,
Lá atrás, o Internacional, com mais dinheiro e com mais organização, superou o Flamengo na contratação de um jogador. E atribuir, o presidente Alessandro Barcelos tem todo o respeito, mas condicionar o sucesso do Flamengo apenas à questão financeira é muito pouco, sabe por quê? Porque no mundo tá cheio de clube que gasta uma grana e não acontece nada. E sabe, 2 caras ontem que mandaram no jogo, vamos dizer que o Jorginho e o Saúl foram 2 caras que comandaram o jogo. Sabe quanto o Flamengo pagou por eles? Nada. 0. Paga salário alto. Sim. Como o Inter Luiz, paga salário luva, alto pro Ener Valencia, paga pro luva. Borré, pro Alan Patrick. Então, além de ter dinheiro, o Flamengo soube trabalhar. Perfeito. Soube prospectar um jogador como o Jorginho, soube prospectar um jogador como o Saúl. O Carrascal ainda não entrou. É que esse o Flamengo até pagou. Não, Por exemplo, o Danilo foi um jogador que veio 0. Alexandre, um jogador que veio 0. Saúl, um jogador que veio 0. Agora, e o Jorginho, um jogador que veio 0, Eric, cara. E vendeu bem jogadores como Wesley, formado em casa. Outra coisa que o Inter deixou de fazer também. Se você pensar no jogo do Maracanã, que o Flamengo ganhou de 1-0, o Flamengo não tinha o meio-campo completo que iniciou o ano. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E perdeu o Wesley pelo lado direito. Digo, mas só esses 4 do meio-campo, que foi o meio-campo que começou a temporada e que jogou praticamente o time foi 6 remontado. meses. O time foi remontado. E aí é que tá. Essa questão, aí você vai olhar, por exemplo, foi ao mercado e trouxe o Jorginho, 0, como observou o Eric, o Saúl, 0. Agora, tem um perfil que identifica esses jogadores. Tem um perfil do ponto de vista tático, acostumados a jogos de alta intensidade, e tem um perfil do ponto de vista de postura. Jogadores acostumados a vestiário grande. Jogador de Eurocopa, jogador de La Liga. Vencedores. Jogador, exatamente, é onde eu quero chegar. Não é jogador que vem conhecer as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Entende? Muito pelo contrário, é jogador que vem para competir. E vem para competir num clube que vai dar todas as condições para ele desenvolver bem o seu trabalho. Não vai, em nenhum momento, deixar de cumprir com as suas obrigações. Então, é um conjunto de situações que permite entrar em campo. E aí vamos voltar. Outro dia teve aqui a enquete dentro do Seleção. Melhor técnico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Meu voto, Filipe Luiz. Cara, olha como esse time está cada vez mais ampliando o seu repertório. É o melhor ataque, melhor defesa, o que menos perde, o que mais domina os adversários, Então, o que mais tem regularidade. Exato, e de um técnico que ainda não tem 1 ano no cargo. Não tem nenhum. Eu acho que quando a gente tem que elogiar um cara como o Filipe Luiz, eu critiquei muito ele aí, eu, Rosinei, acho que o Souza também, o Veloso, em relação ao comportamento dele diante do Pedro. Mas eu tenho certeza que ele deve ter aprendido isso. Porque a gente nunca gostou disso, não é verdade? Ele é imaturo ele como treinador. Mas, esse cara, como treinador, o que ele faz, tipo Tele Santana, sabe? Tipo N. Andrade, Luxemburgo na fase boa. O time do Flamengo é tão bom que é até injusto a gente colocar os outros 19 clubes no mesmo patamar dos reserva. Porque quando entra Everson Cebolinha, entra Luiz Pedro, Araújo. Luiz Araújo, eu sei tudo, gente, que eu fiz o jogo ontem, lá na Rádio Craque Neto. Luiz Araújo, aí você tem Léo Ortiz, que sabe quanto que o Flamengo pagou do Léo Ortiz, que foi oferecido pro Corinthians? 6 milhões. Que deu 30. Sabe quanto que os caras compraram o Félix Torres? 32. Não é muito louco isso, mas as pessoas não sabem muito disso. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa com a câmera aí? Se quiser, eu olho para outra câmera aí, porque parece... Vamos... Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, vamos embora, vamos fazer o programa, que é assim que tem que fazer. E a gente aqui é um time, um coletivo. Vamos lá, dá para entender... Essa pergunta, antes de eu mostrar os gols, tudo. Algum time ganha do Flamengo e no Brasileiro e da Libertadores, Veloso? É um elenco forte. É um elenco. Mas muito. E muito bem dirigido. E o Saúl? É muito bem dirigido pelo Felipe. E é uma exceção o Felipe, né? Porque é difícil um treinador jovem como o Felipe chegar ao profissional e ter essa gestão que ele tem de grupo, que não é fácil. Tão jovem. Jovem. E no Flamengo, hein? Um grupo cascudo, de jogadores experientes. O cara ganha 2, 3 milhões. Então não é fácil a gestão que ele faz do Flamengo e a forma como o Flamengo está jogando.
Parece que é experiente, mas não é ainda. Uma perguntinha para você, Veloso, que nós vamos estar no Alfa 11, né? Alfa sábado. 11, sábado. Abração pro... Luciano. Luciano, vamos estar no Alfa 11 aí. Que é perto de Cesário Lange. Alfa 11 é perto do Cesário Lange, Tatuí ali. Vai lá na Quem é melhor hoje, o De Arrascaeta ou o Neymar? Ah, não, De Arrascaeta. Tá. Aí, o Saul. Aí você pega o Jorginho, irmão. O Jorginho é absurdo. É absurdo que esse cara joga. Então o Flamengo dificilmente perde o brasileiro. A Libertadores, o São Paulo, o River, quem que pode chegar nesse Flamengo aí, Souza? Para jogar contra o Flamengo tem que orar bastante. Torcer pro Flamengo estar no pior dia da sua história, porque é difícil demais Lembra jogar que eu falei pra vocês ontem? É muito difícil. Eu vi o presidente do Inter reclamando, um time de 27 milhões. Mas qual o problema? Agora não pode mais? Bota os... Pô, ele tem 2 centroavantes lá, que os 2 estão na reserva do Matias. Colocar os 2 dá mais de 5 milhões por mês. O colombiano e o Borré. Os 2 reserva do moleque. Um time do Internacional, um time medíocre tecnicamente. Pô, sabe quantos escanteios teve o Internacional? Conseguiu jogar. Não jogou, meu irmão. Conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. Teve uma bola ainda na trave que deu. Vai bater nas duas pernas do Borré. E a bola bateu nas 2 pernas do Borré. E ainda está de brincadeira. Agora, dá para entender que alguém possa ganhar desse time do Flamengo. E o que o De Arrascaeta joga, meu irmão? O De Arrascaeta, ele é um Jorge Mendonça, que eu sou o mais velho, né? É um Mendonça, é um Pita, é um Dicá, é um Zenon. Ele não chega no Zico. Não faz força pra jogar, Não faz força pra jogar, dá carrinho, joga pra cá. O Flamengo ontem mostrou que é muito superior a todos os times brasileiros, meu querido, maravilhoso Rosinei. Pintou o cabelo, Rosinei? Não pintei nada, craque. Tá normal. Boa tarde a todos. Craque, realmente, acho que esse time é meio que imbatível. Não vai no salão. Não vai no Souza. Não vai no salão do Souza, não. Não vai no Souza, não. Eu tenho uma galerinha boa lá, que corta meu cabelo lá em Osasco, lá no Cipava, lá o Barbeiros, que eu vou lá. Mas, craque, realmente, o time do Flamengo é meio que imbatível, né? E o volume de jogo que eles implementam em cima das outras equipes. Dá até medo quando for enfrentar o Corinthians. Tá louco. É meio que impossível vencer essa equipe. Impossível não, mas assim... Não, lógico que não é impossível, mas... É um time que é difícil de vencer. Sabe quantos gols o time do Flamengo tomou no Maracanã, na primeira fase do Campeonato Brasileiro? 2. Só tem 2 derrotas. Só tem 2 derrotas. Então o Felipe Luiz é o treinador que pode mostrar e está mostrando uma diferença tática, uma diferença... A parte física do Flamengo é uma coisa impressionante. Santos, né? Que perdeu. Cruzeiro e Santos perdeu. Mas Cruzeiro perdeu, acho que foi o Santos. Santos também perdeu do 1x0 o gol do Neymar. O Cruzeiro perdeu fora de casa. Chorou no sábado ou no domingo ele chorou? Ele chorou no jogo contra o Vasco. Domingo. O que aconteceu à noite, hein, Neymar? À noite. Você chora no domingo à tarde e à noite. Tocou o telefone? Eu não sou o Léo Dias que tem que descobrir. Tocou o telefone? Eu sei das coisas que acontecem aqui nesse país, Veloso. Então vamos lá. Qual a ideia do Felipe Luiz ganhar Libertadores e ganhar o Brasileiro? Porque a Copa do Brasil ele saiu fora. Né? Qual a ideia do Felipe Luiz e qual a ideia de um time como esse de ser batido pelo Palmeiras, de ser batido com o Racing, né, que é o time que vai ficar, que vai passar do Racing, não tenha dúvida, vai estar na final. Quem vai estar na final com o Flamengo? Pode ser o Palmeiras. Quem vai disputar aí? Pode ser uma semifinal entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Saiu. Palmeiras até hoje, Botafogo e LDU. Aí pode ser às 7 horas, 7h30. Deve ser São Paulo e Botafogo nas quartas. E aí quem passar pega de River e Palmeiras. Deve ser isso. Então aí o confronto que pode ser contra o Flamengo. Então, assim, o Flamengo está jogando muita bola. E mostrou. Veloso, desculpa, só uma coisa só para você. O gol... Deu mole. Não pode... Veloso, o cara não pode dar de lado, a bola pra encaixar, não ele tem que fazer a defesa, mesmo que foi em 2 tempos, tentar dominar a bola pra ele. Bate aqui, ele foi pegar, pegou errado, escapou, foi pro lado, fez lambança, o Rocher ontem. Mas a única chance do Internacional foi essa aqui, ó. Essa aí. Mas o Flamengo ontem... Mediocridade o time do Internacional. Além de tudo, mostrou a força do elenco, né? Nossa, e troca, e vem Pedro, e... Luiz Araújo. E vem Cebolinha. É um time realmente muito forte, tá jogando muito bem com o Flamengo. Agora, tem uma coisa que eu gosto no time do Flamengo, que pra mim o Flamengo vai
ganhar o Brasileiro e ganha a Libertadores. Eu achava até que o Palmeiras pudesse. O São Paulo é um time de muita camisa. Mas eu acho que numa final Flamengo e São Paulo, numa final Flamengo e Palmeiras... É jogo único, né? É jogo único. Não pode acontecer, né? Mas assim, Mas é difícil. É muito difícil. Agora, você pega 2 zagueiros. Meu Deus do céu, o que o Léo Ortiz joga é impressionante. Como é que ninguém comprou esse cara por 6 milhões? E quem fez muito para comprar esse jogador foi o Tite, meu irmão. Foi o Tite. A única coisa boa que ele deixou O Léo Ortiz é hoje um dos maiores zagueiros, se não for o maior zagueiro do futebol brasileiro, e tem que estar na convocação. Tem que estar junto com o Gabriel, Magalhães, que é corintiano. Você tem que estar com o Marquinhos, porque o Léo Ortiz, o Léo Pereira é brincadeira o que ele joga. Eu até acho, não sei quem que joga mais. Felipe Luiz ontem deu uma entrevista falando do Léo Pereira. Falando não sei quem joga mais. Seleção brasileira. Não, é brincadeira. Não perde uma de cabeça, antecipa todas. É uma coisa impressionante a velocidade. É brincadeira. Os 2 laterais, firme, marca. Não deixa ninguém jogar. Sabe fazer a diagonal, sabe fazer a cobertura. Aí, meu irmão, acabou. Os 2 volantes, acabou. Aí, meu irmão, não tem Corinthians, não tem Palmeiras, não tem ninguém. Tá difícil. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá encaixadinho. Não, esquece. O Jorginho e esse Saul, o que esse Saul joga, Souza? E a gente tá falando de um time que perdeu o principal jogador, que é o Gerson. Que é o Gerson. Isso. Ninguém lembra mais. Ninguém fala mais. Existia uma dúvida muito grande, quem contrataria para poder suprir a falta desse jogador. Como é que chama esse negócio que os caras fazem para contratar jogador? Eu não sei falar o nome. Como? Scout. Mas tem nos times de futebol. Análise de desempenho. Quem que é o desgraçado do Corinthians, velho? Análise de desempenho. Quem que é esse desgraçado, velho? É o Steve. Quem que é esse Steve Wood desgraçado? Quem que é esse cara, velho? Vocês não viram o Léo Ortiz? Vocês não viram o Saul aí que tava sem jogar? E o que foi o cara? Quem que é você aqui? Você contratou o Félix Torres, o Kaká, o Charles. Quem que é esse cara? Quem que é o cara do Flamengo? Alguém sabe quem é o cara do Flamengo? O Mauro César deve saber, porque é impressionante. Ninguém imaginou que o Flamengo ia contratar um jogador igual esse. Igual o Jorginho, olha o que o Jorginho joga, Souza, que a sua função é do Ruzinei. Esse cara joga demais, ele não faz força. O time do Flamengo não faz força. A gente estava conversando no camarim ali, que o time do Flamengo ele tem que pressionar em cima, porque se deixar passar a segunda linha, ele tem dificuldade, né? Só tem 4 jogadores na linha de defesa que marcam. Agora, do meio campo para frente... Mas eles marcam e jogam, né? É isso. Esse é o problema. Lembra que eu falei para vocês ontem aqui? Mas se o Internacional... Meu irmão, o Internacional não pegou na bola. Não conseguiu jogar. Não pegou na bola. Ele não jogou. Por quê? Porque o time do Flamengo marcou pra caramba. Com a vantagem de 1-0 aí. E a primeira oportunidade que você tem que, quanto um time como esse, você tem que fazer o gol. E a gente viu que o menino perdeu o gol. A bola pegou nas 2 pernas dele, pegou na trave. Não, mas sem isso, Souza, o time do Internacional foi ridículo. É ridículo. Jogou como time pequeno dentro da sua casa, não conseguiu jogar e foi trucidado pelo Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quisesse pedir música, poderia, né? Porque foi 3 lapadas seguidas. 3 lapadas seguidas. 1-0, 3-1 e 2-0. Qual é a grande força do Flamengo pra você, Rosinei? Uma vergonha. Nessa também. Libertadores e no Brasileiro. Uma vergonha o que aconteceu com o Internacional. Uma vergonha dos 3 jogos. Parabéns ao Flamengo, que é um timaço. Rosinei. Craque, um time ganha jogo, né? Um elenco ganha títulos. Acho que o Flamengo tem tudo isso, né? Tem um time bom e um elenco melhor ainda, né? Então acho que é justamente por isso que a gente tá vendo esses belíssimos jogos do Flamengo, né? Desculpa, aí entra o Pedro, certo? Ele não pega na bola antes de fazer o gol, não foi ou não foi? Foi. Aí vem o Luiz Araújo. Pô, ele vai, busca de aqui, pega de lá, dá o arco, quem tá pra fazer o gol? Pedro, centroavante. Só escora. Quantos gols fez nos últimos 2 jogos o Pedro? 3. O que ele é no Flamengo? Que pra mim deveria ser titular no lugar do rapaz que joga do lado esquerdo. Gustavo Lino. Lino. Tal de Lino. Acho que ele é o mais fraquinho aí. Mas é bom de bola. Mas bom também. Dos caras é bom pra caramba. Mas pra mim eu jogava com o Pedro. Meu Deus do céu. Ia ser um arraso. Porque o Pedro pra mim tem que ser centroavante da seleção brasileira como titular.
como titular? Rodinei. Sim, craque. É por isso que, dentro desse modelo de jogo do Felipe Luiz, acho que é justamente por isso que ele não utiliza o Pedro. O Pedro é um craque. Qualquer time ele iria ser titular absoluto. Mas nesse modelo de volume de pressão, de marcação que tem o Flamengo, o Pedro é aquele jogador que a bola chega e ele vai fazer o gol. Foi o que ele fez, né? Meu Deus do céu. Então o Flamengo tem um volume de jogo absurdo, mas não tem a finalização tão precisa quando o Pedro está em campo, aí é diferente. É isso aí, nação! Tá aí as últimas informações do Mengão. Olha só, Neto se rendendo ao Flamengo, meu amigo. Quem diria, hein? Quem diria, meus amigos? Mas tá aí, o Flamengo dominou a partida contra o Internacional. E eu vou dizer pra você que o Flamengo chega muito forte. É o postulante candidato ao título da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, nação! Deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.